E aí, quem conseguiu já chegar na faixa azul? Essa aula aqui é para iniciantes, mas eu sei que eu conversei com bastante pessoas que eu já vi que está aqui participando, que já passou da faixa azul aí, né? Mas para aqueles que ainda não chegaram, não tem problema, tá, pessoal? A gente vai começar hoje do zero mesmo, entendendo aqui cada detalhe do app e como a gente vai desenvolvendo dentro do aplicativo, usando cada recurso e, e vamos lá, vamos aprender juntos aqui, tá? Para aquele que achar que está muito iniciante, isso que nós estaremos falando aqui agora, pode acessar às 20h30, tá bom? Porque a gente vai falar algo um pouco mais avançado, né? Aqui, nesse momento, nós vamos falar sobre o aplicativo do zero, como acessar, como cadastrar tarefas, como coletar tarefas e os tipos de tarefas, como a gente criar um projeto dentro de uma lista de projetos, como a gente usar cada recurso aqui do aplicativo. E aí o bacana é que na segunda aula, às 20h30, a gente vai pegar algumas ideias de vocês, ou algumas aplicações práticas de vocês. Eu vou pedir para alguns irem participando comigo, né? E a gente vai criando dentro do aplicativo aqui uma rotina de alguém, tá bom? Uma rotina prática de alguém. Então vamos lá. Estou abrindo aqui meu aplicativo também. Só um minutinho. Vamos lá. A Meire está aqui. Ei, Meire, conseguiu começar a usar o aplicativo? Já está usando? Já conseguiu acessar? Conversei com a Meire essa semana. Muito bacana, tem muitas ideias boas. Eu não. Eu comecei, mas tô bem assim no básico ainda mesmo. Tenho muitas dúvidas, na verdade, que é por isso que, sei lá. Legal, bacana. Vamos lá, então. Alguém aí já está usando, queria compartilhar um pouquinho da experiência, como tá? Ó, o Victor. O Victor está aqui, eu vi que o Victor já está usando bastante. Como que tá, Victor, a experiência aí? Ou mais alguém que quiser compartilhar com a gente, fala aí, como que tá sendo? Um por vez, tá, pessoal? Eu ainda não consegui usar e estou Débora. aqui louca para começar, então estou animada. Legal. Conseguiu cadastrar, Débora? Conseguiu fazer o Sim, acesso? sim, Tá. eu já botei alguns projetos, mas também estou na dúvida, porque os projetos estão nas duas, prevenção de ganho e prevenção de dor e produção de ganho, não sei como classificar, então estou esperando aprender. Ah, entendi. Entendi. Quando você fala dúvida em classificar, você fala dúvida se uma tarefa é uma prevenção de dor, ou se é uma produção de ganho, ou em E como estruturar dentro do aplicativo. como dividido dentro do aplicativo. Ah, bacana. Perfeito. Ótimo. Tá bom. Vamos tirar suas dúvidas. Inclusive, se me permitir, Débora, a gente puder usar exemplos da sua rotina para a gente te ajudando também a cadastrar essas tarefas, tá bom? Pode ser. Perfeito, ótimo. Calma aí, pessoal, que eu tô abrindo aqui também o meu. Tem mais pessoas acessando. Quem mais? Ó, o Leandro. Fala, Leandro, tudo bem? Tá com a mão levantada, pode falar aí. Já tá usando o aplicativo? Olá, pessoal. Olá, Guilherme. Eu tô com uma E aí? dificuldade de Ah, mexer com ele para fazer a inclusão do projeto, entendeu? Ele não está entendi. salvando, porque eu estou usando ele como uma base de CRM para vendas. Estou Certo, gerenciando ele perfeito. como clientes. Aham. Eu uso muito o Trello. Eu gosto do Trello. Usei o Evernote, usei o Wunderlist uma vez, mas eu acho muito assim. O Wunderlist é muito básico e o Evernote é muito extenso, né? Muito pesado. Aham. Aí eu estava usando um Trello, mas ele não é
gerenciamento de tarefas somente. Sim, o Trello, ele é bem completo, né? Ele é bem completo. Bacana que esse que nós criamos aqui com o método Rafa, ele já utiliza todas as regras de negócio aqui de prevenção de dor, produção de ganho, lista de projetos, né? Mas baseado na metodologia do Rafael. Então, isso que ficou muito bacana. E o legal é que ele tem uma simplicidade, tem uma facilidade no uso, né? Na coleta das tarefas, em como coletar uma tarefa muito rápido, em como estruturar uma lista e seguindo todo o padrão do que a gente aprende na Time School, né? É a E, diferença. mas compartilha um pouquinho mais, Leandro, com a gente aqui enquanto eu vou abrindo, qual É, tem sido a dor, né? essa diferença que eu gostei, eu sou aluno da Time School, acho que foi um dos primeiros. Ah, que E legal. o que acontece? É muito bom saber você distribuir as tarefas, organizar as tarefas e você poder mensurar suas tarefas. Nenhum aplicativo desses que eu falei usa. Nenhum deles faz isso. Então, e outra, você não tem o merecimento, né? Os pontos. Isso estimula a gente a colocar em prática. E quando o Rafa falou do aplicativo, que eu já usei uma vez numa agenda que ele fez uma vez. Mas assim, é muito manual, né? O aplicativo é mais rápido, dinâmico. Show. Estou Perfeito. muito empolgado, porque eu estou usando ele, quero usá-lo como um CRM de vendas. Cada projeto é um cliente. E Sim. cada venda minha, eu trabalho com, eu sou representante comercial, eu trabalho com usinas, com caldeira de alta pressão, turbinas, trabalho com esse Show. mercado, é um mercado bem fechado, mas assim, tem muitos passos para cada venda é um projeto. E aí foi bacana que o Rafa está colocando, viver de projetos, não viver de tarefas, de dor, somente dor, mas viver de projetos. E a gente acaba esquecendo os projetos. Muitos projetos, por exemplo, hoje eu tenho uma carteira de quase 700 clientes. Aí Deus me livre, não quero saber de cor de ninguém, porque eu vou ficar doido. Vou ficar doido. Então, se eu tiver um aplicativo, um app, que posso numerar minhas tarefas e dela, os meus projetos, e fazer a sequência de tarefas, nossa, é meu sonho. Eu estou sonhando com esse aplicativo tem muito tempo. Que bacana, que bacana. Muito legal. Show, Leandro. Eu acho que a gente pode usar o seu case também para a gente discutir um pouquinho mais aqui nessa primeira aula, tá bom? Se me Disponível. permitir, a gente já Claro, compartilha já aí a sua tela também, tá? claro. Legal, show. Pessoal, mas vamos lá. Estão vendo minha tela aí? Estão conseguindo ver bem? Sim. Show, legal. Todos conseguiram acessar essa tela inicial aqui? Tem alguém que não conseguiu chegar aqui? Alguém que não conseguiu fazer o cadastro e fazer esse primeiro acesso? Se tiver aqui, já pode abrir o áudio aqui, a gente vai conversando aqui, tá bom? Não fiquem envergonhados, fiquem à vontade, fiquem super à vontade. Acho que tem mais alguém aqui com Guilherme, a mão levantada. Pode você tá, perguntar. você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ai, aleluia, consegui ativar o microfone aqui. É Legal. só para falar que eu consegui chegar. Eu falei para você Tá. que eu não tinha conseguido fazer o login, eu consegui, tá tudo direitinho. Só que eu não fiz nada até agora, como se diz, naveguei e não fiz nada. Então eu vou começar do zero aqui com você, tá? Perfeito, sem problema. Bom, então Obrigada. acredito que todos conseguiram acessar aqui, né? Chegaram aqui na tela inicial. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar do começo aqui. Vocês acessaram o app, login e senha, passaram por um onboarding, onde fala rapidamente aqui sobre o app. E aqui nós chegamos na tela inicial do app, tá? Então nós temos aqui a nossa central. Aqui nós temos 3 menus principais no aplicativo. A gente deixou o mais simplificado possível para facilitar o entendimento, tá? Para facilitar a navegação, para não ter muita dificuldade e até para a gente conseguir ser ágil. Então a nossa tendência como ser humano é ir complicando as coisas, né? Dificultando as coisas. Então a gente tentou pensar o mais simples possível
para ser bem produtivo o nosso uso do aplicativo. E vocês vão ver que, inclusive, a coleta das tarefas, né, o cadastro de projetos, a gente pensou de uma forma muito simplificada também. Então, a gente tem no nosso time aqui uma pessoa que fica focada só em UI e UX, que é a User Experience, que fica pensando aqui, ó, aonde fica melhor alocado cada botão para a gente fazer cada coisa, cada experiência que o usuário vai ter. Então, a gente vem investindo bastante tempo e bastante recurso, né, nesse aplicativo. Mas assim, ó, fiquem tranquilos. As sugestões que vários de vocês mandaram para a gente já coletou e a gente já está trabalhando em tudo isso, tá? Então vamos lá. Nós temos um menuzinho aqui com 3 itens, né? Nós estamos aqui na central. O que que nós temos aqui na central, pessoal? Aqui, ó, no canto superior esquerdo, nós temos aqui o perfil. Então aqui dentro do perfil, ele dá as boas-vindas aqui para você e ele te mostra em qual faixa, em qual graduação você está e quantos pontos você tem ao total nesse mês. Então, olha só, quando a gente começa um mês, sempre zera essa pontuação. Só que como funciona a regra da graduação das faixas dentro do aplicativo seguindo o método do Rafa? Então, por exemplo, ó, eu estou aqui nesse momento na faixa azul. Até o final do mês, se eu não sair da faixa azul, se eu continuar na faixa azul, vai virar um mês, eu vou continuar, eu vou iniciar um mês na faixa azul, só que os meus pontos serão zerados. Para mim me manter na faixa azul, eu vou ter que alcançar novamente a pontuação mínima para mim me manter na faixa azul para o próximo mês, ou se eu ultrapassar aquela pontuação que já vai para a faixa laranja, aí no fim do mês eu já mudo para a faixa laranja, entendeu? Então, todo início de mês, essa pontuação zera. Você continua na faixa que você atingiu, mas a pontuação zera. Vamos supor que chegamos no final desse mês, eu estou na faixa azul, mudou para o mês de junho. Se no mês de junho eu não atingir a pontuação mínima para mim me manter na faixa azul e eu ficar na faixa branca, opa, vai atualizar no fim do próximo mês para a faixa branca. Eu regredi, entendeu? Então essa pontuação ela zera todo mês, mas para a gente se manter naquela faixa que a gente já atingiu, a gente tem que atingir a pontuação novamente, tá? Legal. Então aqui dentro do perfil, se você clicar aqui, ó, ele vai abrir para você aqui alguns detalhes do perfil. Você consegue carregar sua foto, alterar sua foto aqui. O bacana é que ele mostra aqui, ó, por exemplo, ó, eu estou na faixa azul. Então, a faixa azul, para mim, ultrapassar a faixa azul, para mim ir para a faixa laranja, eu tenho que chegar em 201 pontos. Nesse momento, eu estou com 102 pontos. Então, se eu atingir 201 pontos, completar essa barrinha aqui, aí eu passo para a faixa laranja. Aí a barrinha zera de novo e começa a somar novamente a pontuação, tá bom? Aí aqui nós temos detalhes de dados cadastrais, nós temos aqui alteração de senha, aqui algumas preferências, né? Então, essa parte de preferência, pessoal, de notificações, a gente está finalizando alguns ajustes que nós vimos que era necessário. Para quê? Para sempre que vocês definirem alertas, por exemplo, de uma tarefa que tem data e horário, o aplicativo vai estar sempre lembrando vocês. Toda segunda-feira, quando nós tivermos novos desafios, que eu vou explicar para vocês aqui também, ele te lembra, ele te dá um alerta. Então é bacana que vai ser um aplicativo vivo, ele vai estar sempre te avisando de coisas novas, coisas que tá acontecendo, lembretes, tudo mais, tá? E aqui tem a parte de logout. Quero deslogar do aplicativo, eu clico aqui, eu saio do aplicativo. Só um segundinho, tá, Leandro? Já abro aí com você. E aqui, pessoal, eu tenho um detalhe que é bem bacana, ó. Nesse izinho de informativo, se eu clico nele, eu vejo como funciona a regra das pontuações e das graduações de cada faixa. Então, por exemplo, né, eu seria um faixa branca enquanto eu estiver com a minha pontuação entre 0 e 50 pontos. Eu seria um faixa azul se eu estiver entre 51 e 200 pontos. Faixa laranja, acima de 201. Faixa marrom, acima de 401. Faixa preta, acima de 801 pontos, tá? E o legal é que assim, ó, tá, mas como que nós somamos os pontos? Então aqui nós temos a regra de quantos pontos você ganha por cada tarefa que você executa dentro do app, tá? Bacana que a gente juntou a sua rotina, vamos falar assim, de execução das tarefas, né, de execução daquilo que você tem na sua agenda,
com uma gamificação aqui, juntando com o método do Rafael, que fala sobre graduações em faixas, né? Então, assim, ó, como eu estou? Eu estou faixa branca, azul, laranja, marrom, ou eu sou um black belt, que é um faixa preta em gestão do tempo? Porque essa pontuação, ela é um reflexo da execução das suas atividades de rotina, seja produção de ganho, seja prevenção de dor, tá bom? Então, olha que bacana, ó. Toda tarefa de prevenção de dor que eu executo aqui dentro do aplicativo, que eu concluo, né, eu ganho 2 pontos. Toda tarefa aguardando retorno, 2 pontos. Tarefas por contexto, 3 pontos. Tarefa de abertura. Aqui no aplicativo, vou mostrar para vocês que nós cadastramos sempre uma tarefa de abertura, tá? Nesse momento, nós deixamos com uma única tarefa de abertura. Desafio. Aquele desafio inicial do seu dia. Vai te mover, vamos falar assim, para iniciar muito bem o seu dia, iniciar 100%, né? Iniciar com o pé direito o seu dia. Aquilo que se você não fizer, te faz falta, né? Aquilo que parece que começou com o pé esquerdo. Então, assim, essa tarefa de abertura, ela é muito bacana e importante. E ela também soma 3 pontos. Aqui nós temos a tarefa de antiprocrastinação, que soma 5 pontos. O que é a tarefa de antiprocrastinação, pessoal? Aquela tarefa que eu estou postergando, mas eu tenho urgência. Eu não posso mais deixar para depois, tá? Então, assim, eu não posso nem deixar na minha lista de prevenção de dor. É aquela tarefa que precisa de atenção imediata. Então, eu carrego ela para antiprocrastinação. E se eu executo ela, eu ganho 5 pontos. Produção de ganho, toda produção de ganho que a gente executa dentro do app, 5 pontos. E os desafios da semana, que são 3 toda semana, a gente ganha 10 pontos por desafio, tá? Legal. Então, aqui está dentro desse izinho, desse informativo, essa regra aqui de como funciona a pontuação do aplicativo, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a central. Ô, Leandro, você estava com a mão erguida aí, tem alguma dúvida nessa parte? Eu tenho. Deixa eu lhe perguntar, você disse que... Tá ouvindo? Sim. Você disse que tem uma opção de alertar, se a gente colocar uma data. Ele apita o aplicativo? Tem que estar online? Ou como que é? Ele tem uma interface com o celular nosso? Isso, ele vai apitar, tá? Nesse momento nós desabilitamos, porque a gente viu que necessitavam alguns ajustes, tá bom? Na parte dos lembretes, dos alertas, mas logo a gente vai estar liberando para vocês novamente, tá? Ótimo, então, obrigado. Show, beleza. Então, pessoal, ó, nós passamos aqui pelo perfil, legal. Aí aqui nessa tela central, olha que bacana, né? De forma bem rápida, eu consigo aqui fazer uma coleta de uma tarefa agora não, aguardando retorno, antiprocrastinação, contexto. Para aqueles que são alunos do Rafa, já estão mais habituados com esses nomes, né? Mas para quem ainda não é aluno, o que significa isso aqui, ó? O que é a tarefa de agora não? É aquela tarefa que eu preciso mapear, que eu lembrei aqui, eu preciso liberar minha mente, né? E só que é uma tarefa que eu não vou executar agora. É uma tarefa que talvez eu vá executar no fim do ano, no próximo ano. Então, por exemplo, eu tenho que levar a minha esposa para fazer uma viagem lá para o Chile. Tá bom, é uma coisa que eu não posso esquecer, eu tenho que lembrar, que eu tenho que planejar, mas é uma coisa que talvez eu não vá fazer agora. Eu vou fazer só no início do próximo ano. Eu posso deixar aqui no agora não. Então, dentro da rotina de vocês, sempre tem coisas que a gente precisa mapear, que a gente precisa anotar, mas coisas que talvez a gente não vai fazer agora, tá? Então, a gente coleta a tarefa aqui no agora não. Então, se você clicar em cima desse botão aqui, ó, ele abre uma telinha para você cadastrar tarefa de agora não. Aí nós temos outro tipo de coleta aqui, que é o aguardando retorno. Ou seja, alguma atividade que você tenha e que você está esperando retorno de alguma coisa ou de alguém em relação a alguma coisa, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma... Estou pensando aqui em alguma regra que eu uso bastante retorno, tá, pessoal? Então, por exemplo, ó, eu estou aguardando o retorno de um fornecedor que ficou de me mandar aqui uma proposta para incluir novos ar-condicionados aqui no nosso escritório.
Então, é uma tarefa aguardando retorno. Ele me falou que ele me retorna em 2 dias, então eu vou deixar aqui dentro do aguardando retorno, tá? Eu posso deixar essa tarefa dentro do aguardando retorno, como, se eu preferir, eu posso deixar também dentro de uma prevenção de dor, porque isso aí também é uma dor para mim, entendeu? Só que assim, fica muito bacana a gente deixar separado tudo aquilo que nós estamos aguardando o retorno de alguma coisa, aqui dentro do aguardando retorno, tá? E como que eu cadastro uma tarefa? Então, por exemplo, ó, quando eu entro aqui, ó, aguardando retorno, se eu clico aqui, ó, em cima do aguardando retorno, ele abre para mim aqui, ó, cadastrar nova tarefa. Então, eu cliquei aqui, ó, cadastrar nova tarefa. Então, eu vou colocar aqui, ó, aguardando retorno de proposta de instalação de Guilherme, você está ar-condicionado. gravando? Tá gravando. Ah, tá. Perfeito? Pessoal, se tiverem dúvidas, pode abrir o microfone, pode ir perguntando, tá? Fiquem à vontade. A gente vai conversando aqui. Tá bom? Guilherme, uma Oi. dúvida então, desculpa, uma dúvida. Essa aguardando resposta pode ser tanto de um projeto como de uma tarefa? Esse aguardando retorno, ô Leandro, a gente está falando aqui de uma tarefa em específico, tá? Daqui a pouquinho a gente vai entrar no projeto. Eu acho que vai ficar mais claro daqui a pouco para você, Tá bom, obrigado. tá bom? Então aqui, pessoal, uma tarefa aguardando retorno. Eu coloquei aqui, ó, proposta de instalação de ar-condicionado. Então, é uma tarefa que eu estou aguardando retorno. Se eu clicar aqui em ver detalhes, ele mostra aqui para mim também o impacto dessa tarefa. Essa tarefa aqui tem prioridade baixa, médio, alto. Dentro da metodologia da Time School, nós aprendemos que prioridades se classificam por impacto, tá? Então, assim, ó, qual o impacto dessa atividade na sua rotina ou na sua vida? Então, por exemplo, o impacto dessa tarefa aqui, para mim, é um impacto de prioridade baixa. Então, coloquei aqui, cadastrei, ele já salvou aqui para mim, ó, a atividade de aguardando o retorno da proposta de instalação de ar-condicionado, tá? Então, bem simples, bem rápido e bem fácil de cadastrar, né? Então, voltando aqui na central, ó, passamos aqui pelo agora não, vamos cadastrar o agora não aqui também. Então, vamos lá, né? Ah, olha que bacana. Guilherme, eu sei que o Leandro quer falar, mas só para tirar uma dúvida, eu agora não, eu coloquei a informação lá, a tarefa, e fiz que não é urgente. Só que esse do aguardando retorno, ele não dá a opção de deixar se é médio, baixo. O meu, pelo menos, não está funcionando, tá? Se você clicar em detalhes, ele não aparece? Clica em detalhes. Não, ó. Ele não está indo, ó. Tá? Tá vendo ou não? Tô Ó, vendo. ele não está indo. Ó. Faz um favor. Sabe quando você arrasta a tela para baixo para atualizar a sua página? Aham. Faz isso aí, vamos ver se dá certo. Tá, Por favor. Guardando retorno, cadastrar uma nova tarefa. Eu vou vendo aqui, aí eu te falo, para não atrapalhar a Tá aula, bom. tá? Obrigada. Perfeito. O que vocês tiverem de problema ou de dúvida, pessoal, pode ir falando aqui, tá bom? Então vamos lá, eu estou cadastrando mais uma tarefa, agora não, então planejar viagem para o Chile com esposa. Tá. É uma coisa que eu preciso fazer, que é uma promessa, mas está no agora não, porque tem que ser para o próximo ano. Então vamos lá. Posso planejar aqui como a prioridade, vou deixar baixa e vou cadastrar aqui. Olha que bacana, eu já tinha uma outra atividade aqui no Agora Não, que é algo que o Rafael me sugeriu, né? Conhecer um produto que chama Bússola da Família, muito bacana, viu? Então, eu deixei aqui no Agora Não porque eu estava sem tempo essas próximas 2 semanas, mas daqui umas 3 semanas eu vou pegar esse Agora Não e vou transferir ele para minha produção de ganho. Então, bacana, legal. Voltando aqui na central, pessoal, coletei uma tarefa de Agora Não, coletei uma tarefa guardando retorno. Eu tenho aqui também antiprocrastinação. Vamos lá, vou cadastrar aqui uma tarefa de antiprocrastinação. Ah, olha que bacana, já tem algumas aqui cadastradas, né? Então, ó, definir as pessoas que irei chamar para o churrasco de negócio do Rafael no próximo mês de maio. Então, isso aqui está no antiprocrastinação. Isso aqui, para mim, é urgente. Não posso esperar mais tempo, eu tenho que fazer isso aqui
com urgência. E vários outros detalhes aqui da minha lista de antiprocrastinação. Essa Alguém lista tem tem data, ô Guilherme, essa lista de antiprocrastinação tem uma data de expirar? Por exemplo, esse churrasco já não passou? Esse aqui, não, esse aqui é no fim de maio. Na verdade, aconteceu no mês passado e tem um aqui que está planejado para o fim de maio. Entendeu? Ah, Esse então aqui, ele não. Entendi, ele não está vinculado à data, então, né? Ou eu está? consigo, eu consigo colocar data, tá, Leandro? Mas Ah, nesse show. caso aqui, eu não coloquei data aqui na minha atividade, tá vendo? Mas eu tenho uma outra aqui, ó, por exemplo, ó, cadastrar produtos no shopping do Schooltask. Então, esse aqui, ó, ele tá com data. E aí, esse aqui eu já fiz. Então, se eu vier aqui, ó, nessa bolinha vermelha, eu clico Uhum. aqui, ele dá como concluído a tarefa. Ele já saiu daqui. Onde que eu consigo ver aquilo que eu já finalizei? Se eu clicar aqui, ó, em finalizados, aí ele está filtrando aqui, ó, tudo que está em aberto, tudo que está em aberto e tudo que está finalizado. Entendi. Então, se eu quiser enxergar só o que foi finalizado, eu tiro aqui do aberto, ó. Deixei só finalizado. Tá vendo que ele está circulado em branco aqui, ó? Sim. Tá só finalizados. Aí eu consigo Ele, enxergar aqui tudo que eu já finalizei. ele tem a opção Ou de busca também, né? Se tem a for um opção acúmulo de de busca tarefas, também. por Isso, eu nome. posso colocar aqui, ó. Eu posso colocar aqui e aí ele vai buscar. Na verdade, assim, ó, como eu tenho poucas tarefas aqui, Aham. ele já está aqui na tela. Mas se você tiver uma lista de 100, 150 tarefas, aí fica difícil de encontrar. Então, a gente deixou essa opção aqui de procurar para vocês conseguirem encontrar é, alguma palavra-chave ou alguma frase, entendeu? Um número, proposta, que bom. Bem feito. Show, legal. Então, seguindo aqui, pessoal, nós estamos aqui agora não aguardando o retorno, antiprocrastinação, e aqui nós entramos aqui na tarefa de contexto. O que é a tarefa de contexto? Tarefa de contexto são os contextos que nós podemos criar em várias situações que nós estejamos. Por exemplo, eu tô na natação aguardando minha filha e eu tô aqui sem fazer nada. Eu posso criar algumas tarefas para me executar dentro desse contexto de esperando minha filha na natação. Eu tenho outro contexto, por exemplo, eu estou no avião, eu estou no aeroporto aguardando o embarque para o avião. Pô, eu vou ficar lá 2 horas aguardando o embarque. Então, consigo criar um contexto, consigo criar tarefas que eu posso executar dentro desse contexto de aguardando o embarque no aeroporto. Ah, eu estou dentro do Uber. É mais um contexto onde, se eu não estiver executando nada importante, eu estou aqui tendo um tempo improdutivo. Então, eu consigo criar tarefas para me executar dentro do contexto, dentro do Uber. Entenderam? Então, esse contexto aqui é bem interessante também, tá? Vi muito o Rafael usando isso aqui no aeroporto e ele foi me ensinando muito também sobre contexto. É bem interessante, muito funcional. Alguém tem alguma dúvida sobre o contexto aqui? Se tiver, fique à vontade, pode perguntar. Ô, Guilherme, desculpa, eu vou perguntar bastante aqui, cara. Eu tô Fica à empolgado. vontade, tamo junto. Guilherme, nesses ícones que tá aí, ó. Agora não, aguardando resposta, antiprocrastinação e contexto. Se eu colocar o tipo mouse em cima, ele aparece o nome, é tipo um descritivo do que é a função. Para quem é novo, é bom. Cara, boa sugestão. Não aparece, e nós vamos colocar isso aí, viu? Gostei da sugestão, tá, Leandro? Ô, Leandro, se possível, só escreve para mim isso aí no chat, por favor. Uhum. Sim, Incluir informativo sobre o que significa cada tipo de coleta. coloca agora. Show. Muito bom. Pessoal, se vocês tiverem sugestão, escrevam aí no chat também, tá? E a gente vai trabalhar em cima de tudo isso. Então vamos lá. Aí, seguindo aqui, nós entramos nas duas coletas principais. Aquilo que vai ser mais usual na rotina de todos vocês. As coletas de tarefas de prevenção de dor e coleta de tarefas de produção de ganho. Qual que é a diferença dessas duas tarefas? Tá? A prevenção de dor é tudo aquilo que é para você, é tudo aquilo que é manutenção, é tudo aquilo que é mantenimento, é tudo aquilo que se você não executar, vira um problema, vira uma bola de neve, vira uma dor.
Então, assim, ó, por exemplo, pagar um boleto. Isso aí é uma prevenção de dor. Se você não pagar um boleto, vai dar ruim, vai dar problema, entendeu? Já as tarefas de produção de ganho são aquelas tarefas que geram crescimento, são as tarefas que te levam para o próximo nível, são aquelas tarefas que trazem um novo conhecimento, que trazem um avanço, entende? Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó, participar da imersão do Rafael Medeiros. Opa, isso é uma produção de ganho. Fazer um curso novo. Opa, é uma produção de ganho. Fazer uma venda nova, Leandro. Isso é uma produção de ganho. Entendeu? Assinar um contrato novo com tal empresa. É uma produção de ganho. Então, aqui é onde nós coletamos as tarefas que são prevenção de dor ou produção de ganho. Por exemplo, levar o filho para a escola. Prevenção de dor ou produção de ganho? Me ajuda Dor. aí, Leandro. Dor, Dor. total. Show, show. Então, pessoal, aqui é onde a gente coleta todas as tarefas, né, do nosso dia a dia, que são prevenção de dor ou produção de ganho. Então, por exemplo, quando eu abro aqui prevenção de dor, cliquei no botão aqui, ó, ele já abre o quadrinho para mim coletar minha tarefa. Então, assim, ó, nós pensamos em algo muito rápido e muito funcional. Então, você clicou aqui no botãozinho amarelo, prevenção de dor, ele já abre aqui para você coletar uma tarefa, tá? Eu vou coletar uma tarefa aqui real junto com vocês, tá? Uma prevenção de dor. Eu preciso... Débora tá com a mão levantada, pode falar, Débora. Pode É, abrir o microfone. é justamente sobre esse ponto, tá? Então, por exemplo, eu tenho que levar as minhas filhas no inglês 2 vezes por semana. Eu consigo botar essa tarefa de prevenção de dor e colocar, tipo, terças e quintas? Você consegue. Tem uma coisa que é bem bacana, que talvez você nem vai precisar colocar terça ou quinta nesse momento. Você consegue criar um projeto e dentro do projeto você vai criar tarefa de prevenção de dor e você consegue colocar recorrência nessa tarefa. Então, sempre que você clicar nessa tarefa, ele dá como concluído e já deixa uma nova criada. Entendeu? Isso é Mas aí, rotina. então, eu não coloco aqui, eu coloco no projeto, é aqui que eu tenho que colocar, eu vou lá para outro Você vai lugar. colocar no projeto. Se é uma tarefa de recorrência, se é uma tarefa de recorrência que você tem que executar É, toda semana, então você vai colocar dentro do projeto. Aqui, nessa coleta de tarefa, aqui na é, central de prevenção de dor ou produção de ganho, você não consegue colocar recorrência, entendeu? É uma entendi, tarefa de execução única, entendeu? entendi, tá, uhum, Tá bom? obrigada. Perfeito. Guilherme, ela pode, então, pegando o caso da Mônica aqui, tá, Mônica, com exemplo, tá? Licença. No caso Claro, fica à dela, vontade. a Mônica precisa, por exemplo, levar as filhas terça e quinta no inglês. Ela Sim, deixa já disponível no sistema para ela toda terça e quinta levar as filhas dela para o inglês, por exemplo, 7 horas da noite. Ele exato, correto. já vai sempre colocar isso. Vai ser um projeto, então? Vai estar dentro de um projeto. Tarefa. Hoje, como que nós estamos fazendo, tá? Hoje a gente cria um projeto de rotina e dentro do projeto rotina, a gente cria todas as nossas tarefas ali de rotina que tem recorrência. Ah, uma rotina, entendi. Essa é a forma que o Rafael tem usado, essa é a forma que eu tenho usado e que a gente tem praticado aqui dentro do app, né? E que ficou bem legal, ficou bem fácil de usar, bem simples, tá? Bem rápido também. Mas assim, ó, lembrando que vocês tiverem sugestão que melhora o aplicativo, nós estamos extremamente abertos aqui e estamos recebendo todas as sugestões aqui e trabalhando em cima de todas elas, tá? Nesse momento, ô Débora, é assim que nós estamos usando, tá bom? E nós vamos chegar aqui na lista de projetos. Legal. Então, seguindo aqui, ó, vou coletar uma tarefa aqui de prevenção de dor, pessoal. Marinês, pode falar, Marinês, enquanto eu vou cadastrando uma tarefa de prevenção de dor aqui, pode fazer a pergunta. Uma dúvida, por exemplo, depois que tiver cadastrado tanto essas tarefas de produção de dor, de ganho, antiprocrastinação e tudo mais, quando eu tenho uma data específica, ele, por exemplo, ele vai criar um calendário com agenda certinho para me avisar? Muito boa pergunta, viu? Aqui eu vou mostrar para vocês aonde ficam essas tarefas com as datas e como você consegue filtrar elas, tá?
E uma coisa que nós estamos trabalhando aqui, que nós estaremos lançando no próximo mês, é a integração entre esse aplicativo e o Google Agenda. Então, para quem já usa Google Agenda, a gente vai estar integrando o Schooltask no Google Agenda. Então, tudo que você cadastrar, ele vai ficar disponível depois também dentro do seu calendário Google, tá? Então, isso é uma coisa que nós estamos trabalhando aqui já, veio de sugestões, vai ser muito bacana. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês já também como você consegue enxergar essas tarefas aqui dentro do calendário do aplicativo, tá bom? Ele vai se sincronizar com o Google Agenda, então? Sim, vai ser sincronizado, Leandro. Pode entrar, E aí- posso ver a tarefa pelo smartwatch aqui no relógio? Pode sim. Pode sim. Caraca, mano. Que Vai top. ficar legal, vai Parabéns. ficar muito bom. Então, assim, ó, só que para todos vocês que já adquiriram o aplicativo, todos esses novos recursos não terá custo, tá? Tudo isso aqui vai ser disponibilizado para todos vocês. Então, tudo que nós estamos desenvolvendo nos próximos meses de melhorias, de novas integrações, de novas funcionalidades, tudo isso aqui vai estar disponível para todos vocês, tá? Sem custo, tá bom, gente? Então, a gente vai honrar a vida de vocês que esteve com a gente aqui desde o começo. Então, legal, vamos lá. Então, levar documentação do cliente para a fábrica. Eu tenho que executar essa tarefa aqui amanhã. Isso aqui é uma prevenção de dor. Então, se eu vier aqui, ó, em detalhes, eu consigo colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Hoje é dia 12, amanhã é dia 13. Deixa aqui dia 13, eu vou ter que fazer isso aqui de manhãzinha, 8 horas da manhã. Então, 8 horas da manhã, eu tenho que levar essa documentação para o cliente. Então, aqui, beleza, cadastrei. Até 8h30. Perfeito. Prioridade alta. Então, vou cadastrar aqui, ó. Eu coletei uma prevenção de dor, levar a documentação do cliente para a fábrica dele e coloquei aqui data e horário. Cadastrei. Perfeito. Tarefa foi criada com sucesso. Aonde que fica essa tarefa, Guilherme? Essa tarefa está aqui dentro, ó. Ela vem aqui para a lista. Então, se eu clicar aqui em lista, eu consigo enxergar todas as tarefas que eu já criei de prevenção de dor, de produção de ganho, de antiprocrastinação, aguardando retorno, tarefa de contexto, agora não. Então, por exemplo, ó, se eu abrir aqui prevenção de dor, ele vai aparecer aqui sempre em cima todas as tarefas novas que eu fui criando. Então, por exemplo, se eu for aqui na central e criar uma tarefa nova de novo, ele vai aparecer sempre em cima aqui. Guilherme, se minha tarefa estiver atrasada, ele dá algum pop-up, alguma mensagem em vermelho? Ele vai apitar depois em lembretes, ô Leandro. Ele vai apitar depois, tá? E você vai ver que a Ele gente... não altera a cor ali, não, né? Cara, nesse momento não tá alterando, mas você acha que é uma boa isso? Uma boa, porque é uma visualização, expressionismo. Se tiver errado a data, passou, pode deixar em vermelho. Show! Quer que eu coloco lá? Muito bom. Quero, por favor, cara. Muito bom. Coloco como aí? Alterar a cor do ícone que tiver em atraso em tarefas? Atrasadas. Beleza. Eu vi que a Mary comentou aqui. Ô, Mary, talvez a gente pode colocar algo bem discreto, entende? Para lembrar que tem alguma coisa atrasada. Se bem que na próxima atualização que nós fizemos aqui do app, ele já vai ter mais um filtro aqui, ó, de tarefas atrasadas, entendeu? Então você vai conseguir clicar aqui no filtrozinho tarefas em atraso e ele já vai listar para você tudo que está atrasado, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui, pessoal. Então voltando aqui na central, eu cadastrei uma tarefa de prevenção de dor. Agora eu vou cadastrar uma nova tarefa de produção de ganho. Deixa eu cadastrar uma tarefa de produção de ganho aqui, ó. Vamos lá. Participar do Cronos Day do Rafael Medeiros. Vocês lembram quando que é a data aí? Dia 26 ou 27 de junho, se eu não me engano. Sim, Cronos. A data do que, Guilherme? Do próximo evento do Rafael Medeiros, que acontece agora em junho. Ah, eu não tô sabendo dessa. Tá sabendo? Acho que não. Pessoal, vai ser fantástico. É um evento de 2 dias, tá, do Rafael.
dia 28 e 29 de junho, aqui em Alphaville. Com a Carol, né? Tem um valor aqui de R$ 197. Se você comprar, você pode trazer mais uma pessoa. Um evento presencial em Alphaville, tá? Sério? Vou anotar aqui que eu quero ir. É dele e da Carol, né? A Carol também é top demais. É dele, da esposa Carol. E ele vai trazer outros players aqui também, que vão palestrar dentro desses 2 dias. Chama Cronos Experience. Então, 2 dias que irão transformar a sua vida, com o maior especialista em gestão do tempo do Brasil. Dia 28 e 29 de junho. Então, quem tiver interesse, manda aqui no chat também, que tem interesse, e depois eu mando para vocês o link, tá bom? Desse evento em específico. Pessoal, quem puder participar, não Ô, perca. Guilherme, como eu sou aqui de Salvador, eu não vou estar em São Paulo nessa época, vai ter alguma participação online por link, alguma coisa assim, não? Ô, Sérgio, eu não sei te responder nesse momento, mas faz o seguinte, ó, manda isso para mim aí no chat Ok, também, que aí eu ok, verifico e retorno para vocês também, tá bom? tá bem, obrigado. Legal, show. Então, ó, dia 28 às 8 da manhã. Você tá 8 usando da a manhã. IA para poder fazer a pauta da reunião, do estudo também? O que é, Leandro? Ô, desculpa, foi mal, cara. Não, eu tô falando com um amigo meu aqui, que ele falei, você tá usando a IA para poder fazer a pauta, né? Tranquilo, sem problema. Então, vamos lá, até o dia 29 às 19. Pessoal, vai ser sensacional esse evento, tá? Nós tivemos um evento que foi o GT Day, e acho que foi só um pedacinho do que vai acontecer nesse Cronos Experience, que aconteceu em janeiro, e foi sensacional. Foi um dos melhores eventos da minha vida. Então, se vocês tiverem oportunidade, participem desse Cronos. Sensacional. Então, eu coloquei aqui, ó, uma produção de ganho, eu vou participar. Então, se eu ver, ó, eu estava aqui na central, cadastrei uma produção de ganho, vim aqui na lista, ele já aparece aqui na minha lista ó, de produção de ganho. Tá vendo? Ó, participar do Cronos Day do Rafael Medeiros. Legal. Então, fechou. Aqui eu mostrei para vocês como coleta cada tipo de tarefa, e aí eu vou mostrar mais alguns detalhes aqui dessa tela da central, essa tela inicial. Nós temos aqui ó, o foco blindado. O que é o foco blindado? Esse foco blindado ele é uma técnica de Pomodoro. Ou seja, sempre que você precisar executar alguma tarefa que precise de foco total, de foco absoluto, aquela tarefa na qual você não pode se distrair, aquela tarefa que você não pode ficar com conversa alheia, que você não pode pegar o celular, aquela tarefa que é extremamente importante, se aciona aqui o foco blindado. E durante esses 30 minutos, você não mexe em celular, você não acessa a rede social, você não fala de outro assunto com o amigo do lado, não atende nem filho, nem marido, nem esposa. É um momento seu para você focar 100% nessa tarefa, tá? Então, pela ciência, fala que esses 30 minutos são extremamente importantes para você focar 100% na execução de uma tarefa. Então, você clica aqui em iniciar, ele inicia essa contagem. Se você, por algum motivo, precisar pausar, você consegue aqui também, tá bom? E aí, se você precisar reiniciar, só clicar aqui em parar. Esse foco blindado, nós já estamos trabalhando para o próximo mês. Sempre que ele for finalizado, um foco blindado, a gente também soma pontos aqui na nossa graduação de faixa. Legal, né? Então, voltando aqui à central, passamos aqui pelas coletas de tarefa, passamos aqui pelo foco blindado, nós estamos aqui na tarefa de abertura. Pessoal, tarefa de abertura, extremamente importante. O que é essa tarefa de abertura? Essa tarefa de abertura é aquela tarefa que vai me desafiar, aquela tarefa na qual eu preciso fazer, é uma tarefa que gera, de certa forma, uma produção de ganho na sua vida, e uma tarefa que talvez você não conseguiu ainda adotar como rotina, mas a hora que ela se tornar rotina na sua vida, você vai mudar. Você vai colocar uma outra tarefa de abertura, um outro desafio ali para abertura do seu dia. Então, assim, ó, eu coloquei aqui na minha tarefa de abertura fazer oração matinal. Por mais que eu
seja um cara que está sempre agradecendo, um cara que está sempre conectado com o reino, mas eu estava falhando nisso. Eu estava falhando aqui na minha oração matinal, a minha oração diária, né? Aquela primeira coisa que eu faço antes mesmo de pegar o celular. Então eu falei, pô, eu preciso colocar a minha oração matinal aqui, ó, em primeiro lugar no meu dia, para mim começar o meu dia com o pé direito. Isso é o que vai me desafiar, mas isso é o que também vai me trazer uma produção de ganho. Isso é o que vai me impulsionar, entendeu? E que se eu não fizer, também vai me gerar um incômodo. Vai parecer que eu não acordei bem, parece que meu dia não começou legal. Então, assim, ó, essa aqui é a minha tarefa de abertura. Tem gente que vai colocar leitura de um livro, tem gente que vai colocar fazer um exercício, tem gente que vai colocar fazer uma corrida de 30 minutos. Então, essa tarefa de abertura é aquela tarefa que vai te gerar um desafio, mas que vai te impulsionar, entendeu? Que vai te fazer começar o seu dia 100%. Entenderam Pode aí, ter pessoal? mais de uma tarefa. Desculpa, Guilherme, que pode ter mais de uma tarefa de abertura? Tipo, Nesse orar momento, e fazer uma caminhada. nesse momento, Leandro, é uma tarefa que nós temos no app. Mas nas próximas atualizações, a gente vai deixar 3 tarefas aqui, tá bom? A gente entendeu que faz sentido sim, nós estaremos deixando. Mas nesse momento é uma tarefa que está aqui, tá? Aquela tarefa principal, para você começar o seu dia, tá bom? Pessoal, comentem aí o que vocês estão deixando de tarefa de abertura. E aí, o que vocês deixaram de A minha, vocês? a minha é igual a sua, fazer Ah, oração. que legal, É, Sérgio, muito bom, viu? Rafael me ensinou uma técnica aqui que é bem interessante. Ele falou, Guilherme, ó, deixa o celular embaixo da cama para tocar alto, e aí você vai ter que acordar, ajoelhar para tirar o celular de baixo é, da cama, você já vai fazer ele oração, né? falou isso. Aí no Verdade. primeiro dia eu deixei embaixo da cama e não acordei, cara. E ficou apitando um monte lá e minha esposa brava, né? Só que agora tô deixando do meu lado, que aí eu acordo, já faço minha oração matinal e tô concluindo aqui todos os dias minha tarefa de abertura, né? Inclusive hoje eu já clico aqui, ó. Eu clico aqui na bolinha e ela já fica preenchida, quer ver, ó? Tá vendo aqui, ó? Acabei de clicar, ele já preencheu aqui que eu fiz essa tarefa diária. Então todos os dias, quando vira o dia, quando passa da meia-noite, ele zera essa tarefa aqui e ele fica disponível de novo para você dar o check. Então, todos os dias você consegue dar o check uma única vez. Olha que interessante, ó. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, minha tela, ó, eu estou com 110 pontos. Eu acabei de dar um check na minha tarefa de abertura. Se eu clicar de novo, opa, eu tinha clicado errado, eu não fiz minha tarefa de abertura. Eu tirei aqui o tiquezinho. Eu subtraí aqui os 3 pontos da minha tarefa de abertura. Tá vendo? Tá com 107 pontos. Opa, não, sim, eu fiz essa tarefa sim. Deixa eu clicar aqui de novo. Eu quero deixá-la como concluída. Cliquei aqui, ele já vai me mostrar aqui, ó. Então, de 107, ele foi para 110 pontos. Eu ganhei 3 pontos aqui por ter executado minha tarefa de abertura, tá? E o legal, pessoal, é que a gente vai somando pontos em cada tarefa que a gente executa, porque essas tarefas estão ligadas diretamente à nossa produtividade, tá? Então, assim, ó, por que uma tarefa de prevenção de dor vale só 2 pontos, uma tarefa de produção de ganho vale 5 pontos? Porque se eu executar só prevenção de dor, eu vou acabar sendo um cara produtivo cansado. Vai parecer que eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu estou patinando. Parece que eu não estou Uhum. avançando. Vocês Entendi, entendem? Então, assim, entendi. quando eu executo só prevenção de dor, quando eu só pago o boleto, mas eu não faço um curso novo para mim evoluir, eu vou ficar estagnado sempre aqui no mesmo nível e eu vou ficando cansado. Talvez, ao longo do tempo, comece a ficar um pouco frustrado, porque eu vou me sentindo improdutivo. Então, a gente tem que ter equilíbrio entre prevenção de dor e produção de ganho. Da mesma forma que se eu estiver executando somente produção de ganho, eu vou ser um cara que sonha muito, executa pouco, ou eu serei um cara que tem muitas começativas, eu começo muita coisa, mas eu tenho pouco acabativo. Sabe aquele cara que começa muita coisa, mas nunca acaba nada? Geralmente, essa pessoa tem um índice de produção de ganho extremamente alto, cara, com quase nada de prevenção de dor. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses extremos e buscar sempre o equilíbrio dessas duas coisas, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês como a gente enxerga aqui no aplicativo esse equilíbrio
entre as tarefas. É muito legal. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Tarefa de abertura, eu faço minha oração matinal, beleza? E aí eu tenho aqui, olha que bacana, gente. Desafios da semana. Eu tenho 3 desafios que toda semana o aplicativo me dá. O aplicativo me desafia. Ou seja, toda segunda-feira é atualizado esses desafios. O que são esses desafios, tá? Todos os desafios que aparecerem toda semana no aplicativo de vocês são produções de ganho para te gerar uma nova experiência, para te levar para um próximo nível, para te estimular, para te incentivar, para te ajudar a sair da inércia, para te ajudar a experimentar algo novo. Então, por exemplo, ó, o que o aplicativo deu hoje, segunda-feira de manhãzinha, ele já trouxe aqui para todos os usuários. Então, assim, ó, independente se você está no norte ou no sul do Brasil e está usando o aplicativo da gestão do tempo, esses desafios, eles vêm iguais para todos os usuários, tá bom? Então, assim, ó, aqui, muito provavelmente para vocês aí também tá assim, ó, desafios da semana, fazer 10 flexões de braço. Isso aqui é o aplicativo que trouxe, não é o Guilherme que trouxe aqui não, tá, gente? Isso aqui, o aplicativo tem 365 desafios para o ano, onde toda semana ele traz 3 desafios diferentes aqui para a gente. Então, por exemplo, ó, fazer 10 flexões de braço, pedalar 5 quilômetros na bicicleta, pode ser na academia, na ergométrica, ou anotar 5 coisas que eu aprendi. Olha que interessante, olha que bacana, né? Então, assim, ó, eu desses 3 eu não fiz nenhum ainda hoje, mas eu posso fazer ao longo da semana. E quando eu executo algum deles, eu também somo pontos, porque isso aqui é para gerar estímulo, isso aqui é para me incentivar a sair da zona de acomodação, isso aqui é para gerar uma experiência nova. Talvez na semana passada eu lembro que tinha assim, ó, aprender 10 palavras em inglês. Por mais que eu não fale inglês, mas eu fui lá e pesquisei lá 10 palavras em inglês, entendeu? Outra coisa, no desafio da semana passada, olha que bacana que tinha aparecido aqui. Aparecido, ó, separar roupa para doação. Então eu fui lá, chamei minha esposa, separei roupas para doação e nós fizemos doação de uma porrada de roupas que eu nem usava, estavam no guarda-roupas, e muito bacana, porque o aplicativo ele me incentivou, ele me estimulou a ir no guarda-roupa lá e separar roupas que eu posso estar ajudando uma outra pessoa. Então, muito bacana. Toda semana o aplicativo desafia a gente aqui com coisas novas. Por exemplo, ó, se eu executei essa aqui, ó, fazer 10 flexões de braço, cliquei nela, ela já vai marcar aqui, ó, desafio atualizado com sucesso, apareceu que eu executei, então, e ele somou aqui em cima para mim, ó, 10 pontos, tá vendo? Eu tava com 110 pontos, foi para 120. Mas, ó, eu vou tirar isso aqui porque eu não fiz ainda. Eu vou fazer essa semana. E a hora que eu realmente fizer, aí eu vou vir aqui e vou dar como concluído, tá vendo? Então, voltou aqui para 110 pontos. Legal, né, gente? O que vocês acharam desse desafio da semana? Bacana? Bacana, muito bom. Legal, legal. O Rafa não vai ver nossos pontos, não, né? O que é? O Rafa não vai ver nossos pontos, não, né? Não, não vai ver não, não. Viu? Uma pergunta muito interessante, que assim, ó, todo esse aplicativo, ele tá pautado na LGPD, tá? A Lei de Proteção Geral de Dados. Então, na verdade, ninguém consegue ver nada de vocês, seja pontuação, seja tarefas cadastradas, porque tudo isso aqui é criptografado, tá bom, gente? Então, tudo isso aqui tem criptografia. Nem nós que somos desenvolvedores acessamos porque nós usamos códigos criptografados. Tô brincando, viu? Fica tranquilo. Não, legal, mas pode ser que ele fala assim, Leandro, mostra pra mim aí no seu celular seus pontos. Deixa eu ver como tá a sua vida aí, Leandro. Duvido, não. Vai querer ver toda hora. Ó, tem gente com a mão levantada, pode perguntar, gente. Guilherme, boa noite, tudo bem? Opa, tudo jóia? Vai, Jonathan aqui. Eu não sei se pode acontecer com alguém, mas, por exemplo, de fazer o desafio e às vezes não clicar no aplicativo, que igual, lá semana passada tinha uns 30 polichinelos, né? Eu via o desafio e na hora eu já, cara, vou fazer agora. Legal. Só que eu não estava com o celular na mão, depois eu não lembrei de ir lá e clicar. Pô, cara, você perdeu 10 pontos, viu? Sinto te dizer. Aí eu falo assim,
E na questão até que você falou das roupas também, ficou aquele negócio assim, nossa, eu tenho que separar essas roupas. Não foi feito. Mas Entendi. dentro aí, tem como, de alguma forma, eu buscar o que eu não fiz no desafio anterior? Não, né? Perdeu, né? Cara, na verdade não, cara. Na verdade, isso aí tá muito atrelado à produtividade também. E lembra que eu falei de começar e dar acabativo? Sim, sim, Então, sim. Então, isso aí, beleza. isso aí é uma das coisas que desafiam a gente mesmo, tá, ô Jonah? Então, é bacana a gente fazer, né? A gente executar o desafio da semana, mas a gente tem que ter esse compromisso de finalizar. Eu vou te falar uma coisa, tá? Eu também perdi alguns aí semanas atrás, porque eu fiz e não selecionei. Mas assim, é bacana que vai treinando a nossa disciplina também, né? De executar as tarefas e dar como concluída ali, sem deixar para depois, tá bom? Mas depois a gente vai conseguir fazer um acompanhamento de tudo que nós executamos, vai ter um gráfico bem legal aqui. Ele comentou aqui, ó, mais importante que você fez, né? Legal, isso aí, bacana. Ô, gente, ó, são 8h30, vamos acessar o outro link, aquele outro link que eu mandei, que é do pessoal avançado, que assim, ó, vocês também já estão ficando avançados, tá bom? Então vamos acessar lá que a gente vai continuar de lá, no outro link, tá bom? Ok, No grupo, ok. no grupo tem outro link lá, vamos acessar por lá agora. Valeu, pessoal! Vamos lá. Valeu, Abraço. obrigado.